Fala, meus queridos, beleza? Resolução da lista de cálculo estequiométrico envolvendo o excesso. Pessoal, para muitos alunos, este é o item mais chato que tem no estudo, né, de cálculo estequiométrico. Vamos ver. Eu acredito que você vai curtir, que você vai entender direitinho. Então, cálculo estequiométrico envolvendo excesso. Então, vamos nessa, pessoal. Primeiro exercício. Considere a reação em fase gasosa. Isso é importante, tá? Vou falar uma coisa importante para você. N2 está na forma de gás. 3H2. O H2 está na forma de gás, produzindo 2 mols de amônia, todo mundo na fase gasosa. Por que é importante saber que todo mundo está na fase gasosa? Deixa eu te explicar. Esse número que fica na frente da molécula, quando não tem nada, é 1, chama-se coeficiente estequiométrico. Pessoal, o que ele indica? Ele indica o número de mols de cada substância que reage ou, né, cada substância que é formada. Então, por exemplo, 1 mol de nitrogênio reage sempre com 3 mols de hidrogênio e vai produzir sempre 2 mols de amônia. Você pode colocar um caminhão de N2 e um pouquinho de H2. A proporção que eles reagem é de 1 para 3 mol. 1 mol para 3 mol. Beleza? Agora um detalhezinho. Se todo mundo é gás na reação e todos estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, esses números aqui também indicam volume, tá? Então eu posso falar assim, um volume de nitrogênio reage com 3 volumes de hidrogênio para produzir 2 volumes de amônia. Cuidado, mol você sempre pode usar para qualquer estado físico. Agora, o volume só pode usar se eles estiverem no estado gasoso. Qual a unidade de volume? Qualquer uma. Você pode falar assim, 1 litro de nitrogênio reage com 3 litros de hidrogênio para produzir 2 litros de amônia. Você pode falar assim, 1 metro cúbico reage com 3 metros cúbicos para formar... Você entendeu? Qualquer unidade de volume você pode usar. Tranquilo? Sempre nessa proporção. Se você usar, por exemplo, 100 ml de nitrogênio, você vai ter que usar 300 ml de hidrogênio. E você vai produzir 200 ml de amônia. Sempre nessa proporção que as substâncias reagem. De boa? Então vamos lá, vai. Ele falou assim, fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio. Queridos, como ele deu a quantidade dos 2 reagentes, pode ser que algum deles esteja em excesso. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir, antes de fazer qualquer coisa, é descobrir se há excesso. Então, vamos fazer juntos aqui. Eu vou fazer o seguinte. Nessa linha de cima aqui, eu vou colocar o que tem no início de cada componente da reação. Depois da segunda linha, eu vou colocar o quanto reage de cada um, e aí a gente vai descobrir quanto sobra no final. Beleza? Então, ao início, reage, sobra. Quanto que ele colocou de nitrogênio? 4 litros. Quanto que ele colocou de hidrogênio? 9 litros. Queridos, antes dos 2 reagirem, a gente não tem produto. Então, no início, produto, né, amônia, é 0. De boa? Agora, presta atenção aqui, por favor. Eu coloquei 4 litros de nitrogênio em contato com 9 litros de hidrogênio. Não significa que vai reagir necessariamente tudo que você colocou. Pode ser que alguém esteja em excesso. Vamos ver? O nitrogênio, ele reage com o hidrogênio na proporção de 1 para 3. Legal? Então, se eu tiver 1 de nitrogênio, vai reagir com 3 de hidrogênio. Se eu tiver 2 de nitrogênio, vai reagir com 6. Se eu tiver 3 de nitrogênio, vai reagir com 9. Opa! Eu tenho 9 litros de hidrogênio.
tá? Esses 9 litros de hidrogênio, eles reagem com 3 litros de nitrogênio, porque a proporção é de 1 para 3. Legal? 3 para 9. Eu tinha 9 de hidrogênio. Os 9 vão reagir, então não vai sobrar nada de hidrogênio. Eu tinha 4 de nitrogênio. 3 vão reagir, então vai sobrar 1 de nitrogênio. Beleza? Se sobrou o nitrogênio, a gente diz que o nitrogênio está em excesso. Aquele que reage completamente, aquele que não está em excesso, é o limitante. Então, nesse caso aqui, certo? O nitrogênio é o reagente em excesso e o hidrogênio é o limitante. Limitante. E um detalhe, ó, 1 de nitrogênio sempre produz 2 de amônia, sempre o dobro. Se reagiram 3 de nitrogênio, o dobro vai formar 6 litros de amônia. Tá certo? Eu tinha 0, formou 6, vai sobrar no final, eu tenho 6 litros de amônia. Você entendeu como é que funciona? Então vamos ver se a gente acha uma resposta. Os reagentes estão em quantidades estequiométricas. Pessoal, errado. Quando não sobra nada, a gente diz que os reagentes estão em quantidades estequiométricas. Só que a gente viu que o nitrogênio está em excesso. Letra B, o nitrogênio está em excesso. Gente, perfeito. Certo? Ó, não reage todo o nitrogênio que eu pus para reagir. Então, o nitrogênio está em excesso. Resposta do exercício 1, letra B. Deixa eu ver só rapidinho a letra C. Após o término da reação, os reagentes serão totalmente vertidos em amônia. Não, vai sobrar nitrogênio. A reação se processa com aumento de volume total. Pessoal, eu tinha 4 volumes no início e no final eu só tenho 2. Então existe uma contração de volume e não um aumento de volume. Após o término da reação, serão formados 8 litros de amônia. Não, serão formados 6 litros de amônia, tá? Então, exercício 1, letra B. Agora, exercício 2. Muito legal esse exercício aqui. A combustão completa de 16 mols de magnésio metálico foi realizada utilizando-se 50 mols de uma mistura gasosa contendo 20% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 2% de argônio. Essa porcentagem aí, pessoal, em mols. Legal? Na letra A, escrever a equação química que representa essa combustão. Então, vamos lá, ó. Na letra A, nós vamos fazer a combustão do magnésio. Gente, o magnésio é um sólido, combustão é reação com O2 gasoso. Esse O2 aqui, proveniente do ar atmosférico, né? Agora é o seguinte, ó. O magnésio, pessoal, ele é da família 2A. Então, a carguinha dele é sempre 2+. O oxigênio é sempre, né, da família 6A, grupo 16. Então, a carguinha dele é sempre 2-. Aí, você vai trazer esse 2, vai trazer esse 2 e simplifica. Então, aqui nós vamos produzir o óxido de magnésio, que é o MgO, certo? Sólido, todo composto iônico é sólido. Como é que é o balanceamento, então? Ó, para usar balanceamento com números inteiros, eu vou colocar 2 no MgO, 2 no Mg e 1 aqui, né, ó. Tá? E 1 aqui. Olha lá, ó. 2 oxigênio, 1 vezes 2, 2. Beleza? Então tá aí a equação balanceada. Fizemos o item A. Pessoal, agora no item B, ele quer saber quanto... Opa, pera aí. Item B, ele quer saber a porcentagem em mol de oxigênio na mistura gasosa após a combustão. Legal? Bom, no início a gente tinha 5 mols dessa, 50, né, mols dessa mistura. Então vamos lá, ó. Letra B. No início, galerinha, vamos calcular no início quanto que eu tinha de oxigênio. Beleza? Então vamos nessa. Ó, eu tinha 50 mols da mistura.
Beleza? 50 mols. Está aqui, ó. 50 mols de uma mistura. Essa mistura, ela tem 20% de O2, 78% de nitrogênio e 2% de argônio em mols. Então eu vou calcular quantos mols tem de cada um. Vamos lá? Então vamos nessa. Ó, N do O2. Ele disse que é 20%. 20% do total. O total é 50. Gente, então isso daqui vai dar 10, né? Então no início eu tenho 10 mols de oxigênio. Sossegado? Quantos mols eu tenho de nitrogênio? Vamos lembrar. O nitrogênio é 78%. Então vai dar 78%, né? 0,78 vezes 50. Gente, isso daqui dá 39 mols. E do argônio, queridos, o N do argônio, ele representa, vamos lembrar lá? 2%, né? Então vai ser 2% de 50. Gente, isso daqui representa 1 mol, tá? Corta, vai dar 1 mol. Então isso que eu tenho no início. Agora é o seguinte, ó. Quem promove a combustão do magnésio, pessoal, é só o oxigênio, tá? É ele que reage com o magnésio, o oxigênio. O nitrogênio e o argônio, eles não reagem. Então vamos calcular quanto reagiu de oxigênio. Legal? Qual que é a proporção? 2 mols de magnésio, legal? Reagindo com 1 mol de oxigênio. Perfeito? Essa daqui, ó, é a proporção estequiométrica do magnésio com o oxigênio. Agora, se você lembrar, ele usou 16 mols de magnésio. 16 mols. Pessoal, se ele usou 16 mols de magnésio, o número de mols de oxigênio que foi consumido na combustão, eu vou chamar de N, tá? Aqui, ó, 2, né? Foi para 16, multiplicou por 8, então esse N aqui é igual a 8 mols. Legal? Bom, o que eu calculei? Eu calculei o número de mols de oxigênio que foram consumidos na combustão. Legal? Quantos mols eu tinha de oxigênio? 10. 8 foram consumidos. Então sobraram 2 mols de oxigênio. O oxigênio ele estava em excesso, nesse caso aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular a somatória do mol, do número de mols no final. Legal? Você entendeu? Ó, são 2 mols de oxigênio que sobram. Você sabe, né? Ó, tinha 10, 8 foram consumidos na combustão. 2 mols de oxigênio sobram. Mais todo o número de mols do nitrogênio sobra. Beleza? Ele não foi consumido. Mais 1 mol, certo? Do argônio. Queridos, se você fizer essa continha aqui, a soma do número de mols no final vai dar 39,40 mais 2, 42 mols. Isso é o que eu tenho no final de mol. O que ele quer que a gente calcule? A porcentagem em mols de oxigênio após a combustão, tá? Então vamos lá. Ó, número, não, na porcentagem ele quer, né? A porcentagem em mols de oxigênio no final. Vamos fazer juntos? Então me ajuda, ó. 42 mols é tudo que eu tenho na mistura depois da reação. Beleza? Então isso daqui vai representar 100%. De boa? Aí, pessoal, eu vou ter 2 mols de oxigênio. Beleza? 2 mols de oxigênio. Isso vai me dar a porcentagem de oxigênio na mistura. Aí você pode estar até pensando assim, uai, mas e o MgO? Ele não foi produzido? Gente, foi. Só que aqui nós temos a substância no estado sólido. Ele quer a
a porcentagem de oxigênio na mistura gasosa após a reação, certo? Então, a porcentagem de oxigênio depois da reação, né, vai ser 2 vezes 100 sobre 42. Gente, eu já fiz essa continha aí, isso dá 4,76%. Beleza? Então, esse foi o exercício número 2. Muito legal esse exercício, tá? Deixa eu ver se é teste aberto. Não, é uma questão aberta. Legal, gente? Exercício 2. Agora, exercício de número 3. Ó, em uma experiência na qual o metano queima em oxigênio, gerando dióxido de carbono e água, foram misturados. Gente, deixa eu escrever a reação aqui. Ó, metano gasoso, né? Gás metano, ele vai sofrer uma combustão, e no caso é uma combustão completa, porque ele falou que produz CO2 mais H2O. Beleza? Ele não falou qual que é o estado físico da água, eu vou supor que ela seja ali. Balanceando, galera, sempre tem que balancear. Coloca um na substância que tem mais átomos. Aí, ó, um carbono, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. Oxigênio, 2 mais 2, 4, 2 vezes 2, 4. Então, essa daí é a equação balanceada, tá? Legal? Ele falou assim, ó, foram misturados 0,25 mol de metano. Pessoal, então ele misturou, ó, 0,25 mol de metano, com, vamos ver lá, 1,25 mol de oxigênio. 1,25 mol, ele colocou essas quantidades em contato. Aí na letra A, ele fala assim, ó, todo metano foi queimado? Justifique. Então vamos resolver. Letra A. Queridos, 1 mol de metano, ele reage, tá aqui, ó, 1 mol de metano, ele reage com 2 mols de oxigênio. Legal? Quanto de metano nós colocamos para reagir? 0,25 mol de metano. Então, vai reagir com X mols de oxigênio. Gente, esse X aqui vai ficar 0,25 vezes 2. Esse X aqui é meio mol. Então, veja só, ó, 0,25 mol de metano reage com meio mol de oxigênio, tá? Só que nós colocamos mais oxigênio, 1,25. Então eu tenho oxigênio suficiente para reagir. Beleza? Então, ele fala assim, ó, todo metano foi queimado? Resposta, sim. Justifique. Porque tem oxigênio, né, à disposição, tá? Ó, exercício de número 3, vamos lá na resposta. 3, sim. Aí, ó, sim, o oxigênio está em excesso. Beleza? Você tem mais oxigênio que o necessário. Para queimar 0,25 mol de metano, precisa de meio mol de oxigênio. Você tem 1,25, então sim, todo metano será queimado, porque tem oxigênio em excesso. De boa? Deixa eu ver aqui o que ele fala agora na letra B. Quantos gramas de CO2 foram produzidos? Queridos, você viu que o oxigênio tem mais do que reage. Então, o oxigênio está em excesso, certo? O metano é o reagente limitante. Para fazer o cálculo do CO2, eu preciso usar o limitante, tá? Então, ó, primeiro eu vou colocar a proporção em mol. 1 mol de metano vai produzir 1 mol de gás carbônico. Beleza? Só que ele quer, ó, a massa, quantos gramas? Aqui eu vou deixar mol mesmo. Beleza?
Só que aqui eu vou passar para grama. Pode passar no final se quiser, viu? Mas eu vou passar agora. Você lembra como chama a massa de um mol? Massa molar. Posso fazer de cabeça? Queridos, o carbono tem massa 12, mais o oxigênio 16. 2 vezes 16. Então vai dar 32 com 12, 44 gramas. Legal? Só que reagiram 0,25 mol de metano. Legal, pessoal? Isso vai dar uma massa que eu vou chamar de M. Esse M é 0,25 vezes 44. Esse M, pessoal, é 11 gramas. Essa é a massa de CO2 produzida. Beleza? E esse foi o exercício de número 3. Exercício número 4, muito legal esse exercício. Ele fala assim, ó. Em uma experiência em que se aqueceu carbonato de cálcio em cadinho. Cadinho é um recipiente de porcelana que a gente usa para fazer calcinação, para esquentar, tá? E decompor, né, substâncias. Ocorreu a reação, essa reação que está mostrada aí. Os dados obtidos foram, pessoal, o cadinho vazio, ele tem uma massa igual a 20 gramas. Vou fazer um esqueminha aqui. Então, ó, aqui eu tenho o cadinho vazio, ele tem uma massa igual a 20 gramas, ele está vazio. Certinho? Aí ele fala assim, cadinho com a amostra antes do aquecimento. Então, ó, aqui eu tenho o cadinho com o calcário, tá? Olha lá, vamos voltar no texto, ó. Em uma experiência, aqueceu o carbonato de cálcio, calcário, CaCO3. O cadinho mais a amostra tem uma massa igual a 30 gramas. Então, essa massa aqui é igual a 30 gramas. Queridos, se o cadinho vazio tem 20 gramas e com o calcário tem 30 gramas, então significa que tem 10 gramas de calcário. É lógico, né? Beleza? Aí o que ele vai fazer? Ele vai aquecer o cadinho com o calcário. Gente, a reação que ocorre é essa daqui, tá? Você viu que quando o calcário se decompõe, você produz óxido de cálcio sólido e gás carbônico. Esse gás carbônico aqui, ó, ele vai sair, ele é um gás, ele vai escapar para a natureza. Então, depois que reagiu, a gente vai ter aqui, ó, só o óxido de cálcio. O CO2 ele foi embora porque ele é um gás. Ficou no cadinho só o óxido de cálcio que é sólido. Beleza? Aí ele fala assim, ó, o cadinho mais a amostra após o aquecimento é 25,6 gramas. Então aqui, ó, 25,6 gramas. Legal? Qual que é a massa do cadinho vazio? 20. Então, a massa de CaO vai dar 5,6 gramas. Essa é a massa do óxido de cálcio. E é isso que ele está perguntando, ó. Quantos gramas de óxido de cálcio se formaram? Resposta, 5,6. Então, exercício de número 4, alternativa correta, letra B. Entendeu? Legal? Agora vamos ao exercício de número 5. A combustão do gás metano, opa, de novo, dá como produto CO2 e água, já dá para saber que é uma combustão completa. Ambos na fase gasosa. Deixa eu escrever aqui a reação. Ó, metano gasoso mais oxigênio gasoso vai produzir CO2 gasoso mais água gasosa, tudo gasoso. Legal? Olha lá, ó. Ambos na fase gasosa. Aí ele fala assim, peraí, é cálculo estequiométrico, então eu preciso balancear. Como é que balanceia? Coloca um na maior substância. Um carbono, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4, oxigênio, 2 mais 2, 4. Gente, essa é a equação balanceada, tá? Beleza? Aí ele fala assim, ó,
Se 1 litro de metano for queimado na presença de 10 litros de oxigênio. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar na primeira linha o que tem no início de cada um. Provavelmente, uma parte vai reagir e uma parte vai sobrar. No final, vai sobrar alguma coisa. Quanto que ele pôs para reagir? 1 litro de metano. 1 litro de metano, certo? E 10 litros de oxigênio. 10 litros. Quanto que eu tenho em CO2 no início? Nada de água. Nada. No início eu não tenho produto ainda. Bolo legal? Aí, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ele fala assim, qual o volume final, qual o volume final da mistura resultante? Aí ele fala aqui, todos os volumes medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Beleza? Queridos, me ajuda? Você lembra que eu falei? Esses números que ficam na frente da substância chama-se coeficiente estequiométrico. O que ele indica? Ele indica o número de mols que cada substância reage ou é formada. Agora, se todo mundo estiver na fase gasosa, ele também indica o volume que cada um reage. Beleza? Então me ajuda aqui, Se eu tiver um volume de metano, ele vai consumir 2 volumes de oxigênio. Certo? Proporção de 1 para 2. Só que o cara colocou 10. Então, esse 1 litro aqui de metano vai ser consumido, vai ser queimado. Só que a gente não vai gastar todos os 10 litros de oxigênio. Nós vamos consumir 2 litros de oxigênio. A proporção que o metano reage com o oxigênio é de 1 para 2. Beleza? Aí, não vai sobrar nada de metano e sobram 8 litros de oxigênio. Você colocou 10, 2 reage, sobra 8. Agora um detalhezinho, 1 de metano, quando reage, forma 1 de CO2. Então, aqui vai formar 1 litro de CO2. E vai formar 2 litros de água. 1 está para 1. 1 está para 1. 1 está para 2. 1 está para 2. Certo? Então, no final, sobra 1 litro de CO2 e sobram 2 litros de água. O que ele quer saber? Qual o volume final da mistura? Gente, o volume final da mistura vai ser igual, 8 litros de oxigênio que sobra, mais 1 litro de CO2 que foi formado, mais 2 litros de água que foram formados. Então, o volume final da mistura, 8 mais 2, 10, 11, pessoal. Então, o volume final da mistura, 11 litros. Exercício muito, muito legal, tá? Agora, vamos ao exercício de número 6. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço. Não, tá aqui. A reação... Gente, esse exercício tem um erro no gabarito, tá? Mas a gente vai corrigir. A reação completa entre 5 gramas de gás carbônico e 8 gramas de hidrogênio de sódio, segundo a equação. Eu repeti a equação aqui, viu? Para ter mais espaço. O negócio é o seguinte, dá para ver que ela não está balanceada. Aqui tem 2 sódios, ali só tem 1. Então eu vou balancear. Vou colocar 1 na substância maior, 2 sódios, 1 carbono, 1 carbono, tá? Hidrogênio tem 2 ali na esquerda. Pronto. Essa daqui é a equação balanceada para o exercício de número 6. Galera, agora vamos dar uma lembrada? Ele colocou 5 de gás carbônico. Gente, 5, ele colocou, 5, que é mols ou grama? Não, 5 gramas. 5 gramas de gás carbônico, tá? E 8 gramas de hidróxido de sódio. 8 gramas. Tá legal? Aí, gente, ele vai falar assim, espera aí que eu errei o exercício aqui. Aí ele falou assim, isso produz quantos gramas de carbonato de sódio? Então, vamos lá, Ele quer que eu calcule
a massa de carbonato de sódio. Gente, só que é o seguinte, como ele deu a quantidade dos dois reagentes, pode ser que um deles esteja em excesso, tá? Então eu vou primeiro descobrir quem é o excesso, quem é o limitante, aí eu trabalho com o limitante. Vamos lá? Para você descobrir o excesso, galera, tem que usar aquele macete, é muito rápido. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui a proporção em mol, fazer aqui no cantinho, ó, 1 mol de CO2 reage com 2 mols de NaOH. Só que eu vou passar para massa, tá? Porque o exercício está envolvendo massa. 1 mol de CO2, queridos, 44 gramas. A soda cáustica, meus queridos, 23 do sódio mais 1 do H24 mais 16 do O, 40. Só que cuidado, são 2 mols, né? Então vai dar 2 vezes 40 gramas. No macete, para você descobrir quem é o excesso, você usa as duas massas que ele deu, a massa de cada um. Ele colocou 5 gramas de CO2, né, para reagir, com 8 gramas de soda cáustica. Estou usando o macete para descobrir quem está em excesso. E agora, o que eu faço? Eu multiplico cruzado. Eu vou fazer 44 vezes 8, já fiz a continha para ir mais rápido, isso dá 352. Faz essa continha. E aqui, faz a continha também, multiplica cruzado. 5 vezes 2, 10 vezes 40, 400. Gente, onde deu o maior produto, a substância está em excesso. Então eu já sei que o CO2 está em excesso. Portanto, o NaOH é o reagente limitante. Tranquilo? Para eu descobrir a massa produzida de carbonato de sódio, eu preciso usar o limitante. Então vamos juntos. Ó, 2 mols de NaOH, ele vai produzir 1 mol do carbonato de sódio, Na2CO3. Gente, aqui vai dar 2 vezes 40 gramas. A massa molar do Na2CO3, o sódio é 23 vezes 2, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16, mais 48. Gente, isso eu já fiz a continha, 106 gramas por mol. 106 gramas. Legal? Só que a gente sabe que 8 gramas reagiram. Olha lá, ó, 8 gramas de NaOH reagiram. Isso vai dar uma massa aqui que eu vou chamar de M. Gente, ó, 2 vezes 40 dá 80. 80 virou 8, dividiu por 10. Então aqui é só dividir por 10. Então essa massa produzida é 10,6 gramas. Legal? Só que isso daqui, pessoal, não tem nas respostas. Tá? 10,6. Beleza? Então, nós vamos corrigir, porque teve um erro de digitação. Aqui, ó, é 10,6. E aqui também é 10,6, ó. Pode ser uma dessas duas respostas aí. Beleza? Aí ele fala assim, ó, restando tantos gramas do reagente em excesso. Então, nós vamos calcular agora a massa do reagente que está em excesso. Beleza? Qual que é o reagente em excesso? O CO2. Legal? Então, vamos lá. Ó, 1 mol, vou descobrir a massa do CO2 em excesso, tá? Ó, massa do CO2 em excesso. É isso que ele está pedindo para eu calcular. 1 mol de CO2 reage com 2 mols de NaOH. Tranquilo? 1 mol de CO2, 44 gramas. 2 mols de soda cáustica, 2 vezes 40 gramas. Legal? Quanto reagiu de soda cáustica? Todos os 8 gramas, porque ele é o limitante, reage tudo. Então, reagiram 8 gramas do NaOH. A massa de CO2 consumida, eu vou chamar de X. Pessoal, me ajuda. Ó,
2 vezes 40 dá 80. Aqui é 8. Então dividiu por 10. Então aqui vai dividir por 10. Então a massa de CO2 que reage é 4,4 gramas. Beleza? Mas quanto que ele colocou para reagir? Ele colocou 5 gramas. Então a massa do CO2 em excesso, pessoal, 5 gramas que ele pôs para reagir, menos 4,4 gramas que reagem de CO2. Então a massa do CO2 que sobra sem reagir, dá 0,6 grama. De boa? 0,6 grama, aí é a letra A. Tá? Só que é o seguinte, meus queridos, lá na resposta ao exercício 6, ele está colocando letra E, está errado, viu? É a letra A, exercício 6 é a letra A, só que não é 10, é 10,6 aqui na letra A, tem que dar uma corrigida aí. Beleza? Eu fui olhar o exercício original e lá está 10,6, tá? Agora a gente vai fazer o exercício de número 7. Ó, considere a reação de produção do álcool metílico com rendimento de 100%, tá aí a reação, ó. Monóxido de carbono mais 2H2 dando o metanol. Deixa eu colocar a reação aqui. Ó, monóxido de carbono mais, vamos voltar lá, 2H2 gasoso, produzindo o metanol, o álcool metílico. Deixa eu só ver o estado físico dele, tá líquido. Então vamos lá, ó. Considere a reação. Se 48 gramas de H2 são adicionados a 140 gramas de CO. Então olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai pegar 48 gramas de H2, deixa eu ver se é isso mesmo, 48 gramas de H2, isso, 140 gramas de CO. 140 gramas de CO. Ele deu a quantidade dos dois reagentes. O que a gente aprendeu? Quando ele dá a quantidade dos dois reagentes, pode ser que tenha excesso. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso descobrir quem é o excesso, quem é o limitante. Legal? Ele quer, no item 00, ele está falando que foram produzidos 188 gramas de álcool metílico. Gente, eu vou ter que calcular quanto produziu. Então, antes eu vou ter que descobrir o excesso. Vamos lá, então, ó. Vamos descobrir o excesso e o limitante. 1 mol do monóxido de carbono reage com 2 mols de H2. Eu vou usar um macete, tá? O CO tem uma massa molar igual a 28, pessoal. Carbono é 12, oxigênio 16, 28 gramas. O H2 vai dar 2 vezes 2 gramas, né? O H é 1, o H2, 2. No macete, eu coloco a quantidade dos dois. 140 gramas de CO, tá? 48 gramas de H2. Gente, tem que aprender esse macete. Agora eu vou multiplicar cruzado. 28 vezes 48, peraí, deixa eu achar aqui que eu já fiz, ó. 28 vezes 48 dá 1.344. Beleza? Aqui, 140 vezes 2 vezes 2, isso daqui, pessoal, vai dar 560. Como esse produto aqui, ó, é maior, o H2 está em excesso, beleza? E o CO é o reagente limitante. De boa? Já descobri o limitante, o excesso. Agora eu vou calcular a massa do metanol produzido. É óbvio que eu tenho que usar o limitante. 1 mol do limitante, né? 1 mol do CO produz 1 mol do metanol, do CH3OH. Legal? Pessoal, o metanol, o CO, ele tem uma massa igual a 28, né? 28 gramas. Legal? 16 mais 12. O metanol, 12 do carbono, mais
4 hidrogênios mais 16 do oxigênio. Gente, isso dá 32 gramas. Certinho? Quanto reagiu do CO? 140 gramas. O limitante reage tudo que ele põe para reagir. Então, a massa, queridos, que a gente vai produzir do metanol, eu vou chamar de M. Esse M é 140 vezes 32 dividido por 28. Pessoal, isso daqui, peraí, isso dá 160 gramas. Certinho? De metanol. Ele falou que foram produzidos 188. Então, isso está falso. Não é 188, é 160. Agora, 01. A reação prossegue até o consumo total do H2. Gente, o H2 ele está em excesso, certo? Então, a reação prossegue até o consumo total do H2? Não, falso. Vai sobrar H2. Beleza? O 02. A reação prossegue até o consumo total do CO? Gente, o CO é o limitante. Então, ele é consumido totalmente verdadeiro. O limitante é consumido totalmente e o excesso sobra um pouco dele. 03. O hidrogênio está em excesso no sistema. Verdade. O hidrogênio está em excesso no sistema. Perfeito. Agora, próximo item. No recipiente, quando acabar a reação, estão contidos 5 mols de metanol e 14 mols de H2. Gente, vamos ter que fazer essa continha aí. Tá? Então, vamos calcular primeiro o número de mols do metanol. CH3OH. Bom, pode fazer aquela formulinha lá, né? Ó, massa sobre a massa molar. Então, o M do CH3OH vai ser 160, que é a massa dele produzida, dividido por 32, que é a massa molar dele. Gente, isso dá 5 mols. Beleza? Então, ó, esse item aqui está correto. Agora eu preciso ver se sobram 14 mols de H2. O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Eu preciso... Espera aí que eu perdi aqui, gente, ó. Espera aí. Ó, eu preciso descobrir quanto sobra de H2. Legal? Então, vamos fazer juntos. Ó, número de mols de H2 que vai sobrar. Vou chamar de excesso. É isso que eu vou calcular aqui. Então, vamos juntos. Ó, 1 mol de CO, ele reage com 2 mols de H2. 2 mols de H2. Beleza? Aí é o seguinte. Reagiram 140 gramas de CO. Então, eu vou passar para a massa aqui, ó. 28 gramas, que eu vou deixar mol mesmo, viu? Não, vou passar para grama também. Vai dar 2 vezes 2 gramas. Beleza? Só que reagiram de CO 140 gramas. A massa de H2 que reage, eu vou chamar de X. Pessoal, esse X aqui, já fiz a conta, viu? 28, tá? Isso aqui dá 20 gramas. Certo? Então, ó, é o seguinte. Essa daqui é a massa de H2 que vai reagir. Só que nós colocamos 48 gramas. Então, ó, a massa do H2 em excesso, gente, é 48 menos 20, tá? Isso daqui dá 28 gramas, né? Só que ele está querendo, ele falou número de mols. Então, o número de mols do H2 em excesso, aquela formulinha lá, massa sobre a massa molar, 28 dividido, a massa molar do H2 é 2. Então, sobram 14 mols de H2. E é isso que ele fala, 14 mols. Então, esse item aqui está verdadeiro. Então, exercício 7,
o 00 é falso, o 01 é falso, né? E os outros 3 são verdadeiros. Agora, exercício de número 8. Pessoal, faça reagir 25 gramas. Espera aí que esse daqui é o 8º. Eu acho que ele estava também com um problema, viu? Eu acho que ele estava com um gabarito errado também, mas vamos fazer. Ó, faça reagir 25 gramas de anidrido fosfórico. Gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem que é o anidrido fosfórico. Aí eu vou ter que falar uma coisa para você que você vai aprender numa outra parte da matéria. Ó, esse daqui é o ácido fosfórico, ó, H3PO4. Para fazer um anidrido, a gente retira a água do ácido, certo? Se você retirar a água de um ácido, você cria o anidrido dele. Você retira uma molécula de água. Só que o ácido fosfórico, galera, ele é uma exceção, tá? Isso você vai aprender. Eu preciso pegar 2 moléculas dele e retirar 3 moléculas de água para chegar no anidrido dele. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai aprender. Por exemplo, ó, esse aqui é o ácido sulfúrico, H2SO4. Se eu retirar uma água, ó, menos H2O, vai sobrar SO3. Esse daqui é o anidrido sulfúrico, tá? Só que quando é ácido fosfórico, para chegar no anidrido dele é uma exceção. Você tem que pegar 2 mols dele e retirar 3 mols de água. Então vai ficar assim, vou fazer aqui no rascunho, depois eu vou apagar, tá? Ó, se eu pegar 2 mol dele, vai ficar H6P2O8, beleza? Aí eu vou retirar 3 moléculas de água, H6O3, certo? 3 vezes 2, 3 vezes 1, H6. Então olha que sobra, ó, vai sobrar P2O5. Esse daqui, gente, o P2O5, ele é o anidrido fosfórico. Você entendeu? Então, esse daqui é o anidrido fosfórico. Ele pegou o anidrido fosfórico, P2O5, e reagiu com óxido de cálcio. Ó, espero que você tenha entendido como eu consegui o anidrido fosfórico, né? Peguei 2 moléculas do ácido, tirei 3 moléculas de água. Tá aqui, ó. Só que eu vou apagar porque eu vou precisar do espaço, ok? Apaguei. Limpar tudo isso daqui. Bom, vamos fazer essa reação aqui. Gente, o Ca, ó, só um detalhe. Quando um anidrido reage, primeiro ele se transforma no ácido correspondente, tá? Então aqui eu teria que somar 3 moléculas de água, porque quando tem fósforo é exceção, e aí a gente chega no H3PO4. O H3PO4 reage com óxido de cálcio. Então vai produzir Ca, certo? O Ca tem carga 2+. O PO4, ele tem carga 3-. Aí você traz esse 3, traz esse 2. Então vai ficar Ca3, PO4, 2. Gente, essa daqui é a reação. Para balancear, eu coloco um aqui, 3 cálcios, e aqui vai ser 1. Essa daqui é a reação balanceada, né? Exercício 8, essa é a reação balanceada, galera. Chatinho para chegar aí, né? Vou ter que dar uma limpadinha aqui, tá? Pode ser? Então aqui eu vou limpar, e aqui eu vou limpar. Vou deixar só a reação que eu vou usar aqui. Beleza? Essa daí é a reação. Aí ele fala assim, ó. Faça reagir 25 gramas do anidrido com 25 gramas do óxido de cálcio. Ele colocou 25 gramas de cada um para reagir. Ele quer saber a massa do produto formado. Certo? Ele quer saber a massa do produto formado. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Não, não tem não. Vou ter que usar só isso daqui. Gente, como ele colocou a massa dos 2 reagentes, eu preciso começar descobrindo quem está em excesso, quem é o limitante. Vamos usar um macete. Ó, 1 mol de
P2O5 reage com 3 mols de CaO. Legal? Gente, eu já fiz aqui as massas para ir mais rápido, viu? Certo? Aqui, peraí, deixa eu ver onde está. Ó, aqui dá 142. Beleza? Aqui é o seguinte, ó. É 2 vezes 31 mais 5 vezes 16. Dá 142. E aqui vai dar 3 vezes 56 gramas. Legal? O cálcio é 40, o oxigênio 16, dá 56. Eu tenho 3 mols. Eu vou no macete colocar a quantidade dos dois. 25 e 25. E vou multiplicar cruzado. Esse produto aqui dá 3.550. E esse produto aqui, pessoal, ó, 25 vezes 3 vezes 56 dá 4.200. Opa! Esse daqui é o maior produto. Então, o reagente em excesso é o anidrito, certo? Portanto, o limitante é o óxido de cálcio. De boa? Para calcular a massa do produto, eu vou usar o limitante. Qual que é a proporção? 3 mols do limitante, né? Do CaO, produzindo 1 mol, legal? Do Ca3PO4, 2. Gente, vamos fazer aqui, ó. Aqui vai dar 3 vezes 56, beleza? E esse aqui eu já fiz, viu? É 3 vezes 40, mais 2 vezes 31, mais 8 vezes 16. Isso dá 310 gramas. Legal? Só que 25 gramas reagiram do limitante. Então, a massa aqui, eu vou chamar de M. Gente, eu já fiz esse M e ela dá 46,13 gramas. Essa é a massa do produto. 46, resposta letra D, tá? Pensei que tivesse errado, não, ó. Letra D. Deixa eu só ver lá se é isso que ele está falando mesmo. 8, letra D, tá certo. 8, letra D. Beleza? Bacana esse exercício, só que esse anidrido aí ele pegou um pouquinho, né? Gente, agora exercício de número 9, deixa eu ver se eu soltei mais espaço. Não, é aqui mesmo. Ó, a quantidade máxima de hidróxido de ferro que se pode preparar a partir de uma mistura de 888 gramas de brometo férrico. Gente, o ferro tem NOx mais 2 e mais 3. Férrico é o ferro 3. Então a formulinha vai ser essa daqui, ó, brometo férrico. Tá aí. Então, a quantidade máxima de hidróxido de ferro que se pode preparar a partir de uma mistura de 888 gramas de brometo férrico com 612 gramas de hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio. Tá legal? Então, a gente tem aqui a massa dos dois reagentes. Pode ser que algum deles esteja em excesso. O que vai produzir aqui? KBr, reação de dupla troca, tá? Sal com base, dupla troca. Mais FeOH3, porque aqui o ferro tem NOx 3. Ele quer a quantidade máxima, pessoal, desse hidróxido aí. Então eu vou ter que primeiro descobrir o limitante. Só que tem que balancear a equação. Coloca um na substância que tem mais A. Um ferro. Beleza? Aí eu vou ter 3 bromos, precisa aqui ter 3 bromos. 3 potássios, a equação está balanceada. Então, vamos descobrir quem é o excesso, quem é o limitante. Vamos usar um macete de novo. Pessoal, 1 mol do brometo de ferro 3 reage com 3 mols de KOH. Eu estou descobrindo quem é o excesso. Eu já fiz aqui para ir mais rápido. Peraí, deixa eu só achar aqui, ó.
1 mol do FeBr3, o bromo é 80, vezes 3, mais 56 do ferro. Gente, isso dá 296 gramas, tá? E aqui vai dar 3 mols, 3 vezes 56. O potássio é 39, mais 1 do hidrogênio 40, mais 16 do oxigênio, 56. Quanto que ele usou do brometo? 888 gramas. Quanto que ele usou do hidróxido? 612 gramas. Gente, vou fazer o macete, tá? Vou usar o macete. Vou multiplicar cruzado e vou obter um número aqui. Ó, isso dá 181.152. E aqui eu vou multiplicar cruzado também. 888 vezes 3 vezes 56. Gente, isso dá 149.184. Certo? Como esse número aqui, ó, é maior, esse produto é maior, a base ela está em excesso. Beleza? E o brometo, ele é o reagente limitante. Para calcular a massa do hidróxido, tem que usar o limitante. Então, eu faço 1 mol de FeBr3, produzo 1 mol de FeOH3. Legal? Queridos, a massa molar aqui, 296, eu já tinha feito. E esse daqui é 107, tá? 107 gramas. É 56 do ferro, 16 do O, 1 do H, 107 gramas. Legal? Quanto reagiu dele? 888 gramas. Então, a massa produzida do hidróxido de ferro 3, eu vou chamar de M. Já fiz essa conta, queridos, dá 321 gramas. Isso está na resposta letra A, tá? Exercício 9, alternativa letra A. Olha lá, ó, letra A. Agora a gente vai fazer o último, exercício de número 10. Ó, juntam-se 11,7 gramas de cloreto de sódio e 27,2 gramas de nitrato de prata. Gente, como ele deu a quantidade dos dois reagentes, é provável, né? Pode ser que algum deles esteja em excesso. Então vamos colocar aqui. Ó, ele colocou cloreto de sódio com nitrato de prata, é isso mesmo, né? Com nitrato de prata, AgNO3. São 2 sais. Queridos, sal com sal é reação de dupla troca. Então vai produzir o NaNO3, né, nitrato de sódio, mais o cloreto de prata. Essa reação só ocorre porque produziu um sal insolúvel, viu? Cloreto de prata é insolúvel. Esse aqui é aquoso, esse aqui é aquoso, esse aqui é aquoso. Ó, se você observar, o balanceamento é 1, tudo 1 e 1. Beleza? Deixa eu só lembrar aqui, ele misturou 11,70 gramas. Então, aqui ele usou 11,70 gramas. E desse daqui, deixa eu lembrar lá, 27,20. 27,20. E ele quer que a gente calcule, né? Ele quer saber quem que é o reagente em excesso, a massa, e assim vai. Então, vamos descobrir aqui quem está em excesso. Macete. 1 mol de NaCl, né? Produz 1 mol do AgNO3. Legal, pessoal? Estou usando o macete para descobrir quem está em excesso. Ó, para ir mais rápido, eu já fiz aqui as massas molares, viu? O NaCl, 58,5. É 23 do sódio, mais 35,5 do cloro. O nitrato de prata é 170, né? Gramas. Isso você sabe fazer. No macete, eu coloco a quantidade dos dois. 11,70 e aqui 27,20. E multiplico cruzado. Multiplico cruzado. Isso daqui, pessoal, dá 1.500
1.591,2. De aproximar para 1.591. E esse produto aqui, 11,70 vezes 170 dá 1.989. Esse produto aqui é o maior, então o NaCl está em excesso. Beleza? O nitrato de prata é o reagente limitante. Tá bom? Gente, ele quer saber o reagente em excesso. Reagente em excesso é o NaCl. Legal? Aí ele quer saber a massa do reagente em excesso. Então eu vou ter que fazer esse cálculo aí. Massa de NaCl em excesso. Ó, eu sei quanto a gente usou. Se eu descobrir quanto reagiu, a diferença é o que sobra em excesso, tá? Então vamos juntos. Ó, 1 mol, tem que fazer de novo, tá? 1 mol de NaCl, ele reage com 1 mol de nitrato de prata. Beleza, galera? Tem que agora passar para a massa, né? 58,5 gramas. Já tinha feito ali, ó. 170 gramas. O limitante reage totalmente. Então, vai reagir 27,20 do nitrato de prata. Então, a massa que vai reagir do sal, eu vou chamar de M. Pessoal, esse M aqui, 58,5 vezes 27,20 dividido por 170. Deixa eu ver se eu já fiz essa continha aí. Peraí. 58,5, tá, não. Fiz sim, pessoal. Isso dá 9,36 gramas. Tá legal? Essa é a massa do NaCl que reage. Portanto, a massa do NaCl que vai sobrar em excesso é igual a 11,70 que você colocou para reagir, menos 9,36 que vai efetivamente reagir. Então, a massa do NaCl em excesso, essa diferença aqui, pessoal, 2,34 gramas. Tá legal? Então, a gente fez aqui, né, os itens A e B. Olha lá, ó, a massa em excesso, 2,34 gramas. Agora é para calcular a massa do cloreto de prata produzido. Certo? Ele quer a massa de cloreto de prata produzido. Eu vou, obviamente, usar o reagente que está em excesso, não. Vou usar o limitante. Então, eu vou usar o AgNO3. Ó, então, deixa eu colocar só aqui, ó. Eu estou calculando a massa do cloreto de prata, tá? Queridos, 1 mol de AgNO3, ele produz 1 mol de AgCl. Vou passar para massa, tá? Aqui a gente já tinha calculado, é 170 gramas. Esse daqui, pessoal, 108 mais 35,5 dá 143,5. Quanto reagiu do limitante? 27,20. Então, aqui eu vou ter a resposta, né? Vou chamar de X, a massa do cloreto de prata produzido. Gente, já fiz essa conta, 22,96 gramas de AgCl. Beleza? Então, ó, essa daqui é a resposta da letra C, essa daqui é a resposta da letra B, e o NaCl é o que está em excesso, né? Beleza, beleza. Pronto. Essa daí é a lista de exercício de reagente, né? Cálculo estequiométrico e reagente em excesso. Gente, isso cai muito no Enem, vestibulares, tem que saber direitinho. Um abraço, até a próxima lista.